É com muita alegria, não é, que nós saudamos a todos. É muito bom tê-los em nossa instituição virtual, mas estamos juntos, não é? Virtualmente, mas estamos juntos. Hoje nós vamos ter como palestrante nosso querido Cristiano, Cristiano Caju, não é, como conhecido como para todos Caju, É e que ele verdade. possa realizar um trabalho maravilhoso, como já é de costume, ele fazer maravilhosas palestras. Só lembrando a todo mundo, a palestra está sendo gravada, tá certo? E nós pedimos para que todos vocês mantenham o microfone desativado, para não haver interferências. No caso de precisar falar, Cristiano, ele até já se antecipou, dizendo que gosta, né? A gente sabe que É, a palestra dele, ele gosta que o pessoal participe, né? E aí, se quiser, pede para falar, ativa o microfone, fala e logo depois desativa novamente para não dar interferência, porque aí atrapalha, né? Então, tem que ter mais cuidado, tá certo? E na hora de precisar falar, a gente libera o microfone, mas depois que falar, novamente bloqueia o microfone, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de início, agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade maravilhosa. E vamos pedir para que o nosso querido Rafinha possa fazer a nossa prece de início. então, todos me ouvindo? Então, vamos agradecer este momento ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que aqui está conosco, nos amparando, nos auxiliando, nesta jornada e existência aqui na Terra, para compreendermos, aprendermos, dominar as nossas limitações, e assim não só nos auxiliar, como auxiliar o próximo. Pai amado, Pai querido, que Jesus esteja aqui entre nós e que a pressa do nosso irmão Ju possa nos auxiliar a compreender espiritualmente a nossa caminhada aqui na Terra. E assim que possamos compreender em profundidade na tua santa paz e na tua santa luz. Gratidão, muita paz e que assim seja. Que assim seja. Cristiano, a palavra é toda sua. Obrigado, gratidão a todos, muito boa noite, muita paz. É um prazer, uma satisfação enorme, né, voltar a falar com todos os semeadores. E nesse momento de pandemia, essa é uma oportunidade muito boa para a gente conversar sobre esse tema que, na verdade, serve para todos os momentos da vida da gente, né? Que é a ideia de julgamento na filosofia cristã. Mas, de certa forma, eu acredito que muitos de nós espera que a gente vá falar sobre julgamento indo direto e focado no evangelho. A gente vai chegar lá, tá? Mas quem já conhece os trabalhos que eu faço sabe que eu trago muitos elementos para poder conectar com a ideia espírita e a ideia cristã, tá? Então, se vocês quiserem falar, gente, vocês podem colocar qualquer coisa aqui no chat, eu vou estar com ele aberto, e aí eu posso responder, enfim, esclarecer alguma questão que não ficar tão clara para todos. E se alguém quiser falar, é só colocar aqui que quer falar que a gente abre, tá ok? Bom, eu sei que esse certamente é um dos temas que, em alguma medida, vai causar muita polêmica também, tá? Quando a gente trata de julgamento. Muito embora o Cristo tenha trazido ah, essa ideia na sua passagem aqui na Terra, esse é um conceito que talvez ainda seja pouco explorado por nós mesmos e muitas vezes por falta de um autoconhecimento, uma autodescoberta, uma autoanálise, tá? Olha só, lá no Sermão do Monte, né, que a gente pode encontrar tanto no Evangelho de Lucas quanto de Mateus, o Cristo nos diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque
Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Embora possa parecer claro para todo mundo, eu acredito que muitas vezes a gente se depara com situações em que pode parecer para a gente que a gente está falando de uma opinião, quando na verdade é um julgamento. E a gente vai tratar julgamento aqui de formas diferentes na nossa convivência diária e também na forma como Cristo trouxe esse conceito lá atrás, tá? É interessante que a gente perceba que julgamento parece que virou a palavra de ordem dentro de uma sociedade, principalmente uma sociedade que vive hoje o ritmo das redes sociais. Eu não sei se vocês percebem, mas é muito fácil o julgamento quando se entra no Facebook, quando se vê alguma coisa no Instagram, quando se recebe alguma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Parece que naturalmente o homem tem a vontade de julgar as coisas que vê, e nesse momento, por estar atrás de uma tela, isso ficou a cada vez mais fácil. Percebe que quando você está vendo alguma coisa em uma dessas redes sociais, escrever nos liberta muito mais do que se você tivesse cara a cara com a pessoa. Não sei se vocês percebem essa grande diferença que é o contato direto nesse sentido do ato de julgar com estar atrás de uma tela de computador ou de um celular. É muito mais fácil. Tá? E isso, de alguma maneira, amplifica essa ideia de que o julgamento virou a regra nesse momento que a gente vive. Em tudo. Se a gente vê alguma coisa na TV, a gente acaba fazendo um julgamento. Se a gente vê alguma coisa, como eu falei, na rede social, a gente também faz isso. Se a gente está muitas vezes dentro da casa espírita, se faz julgamentos. E que pode estar, de alguma maneira, modelado por uma ideia de que eu estou dando apenas a minha opinião, eu estou fazendo apenas um comentário construtivo. Eu vi um palestrante recentemente dizendo que espírita não faz fofoca, espírita faz comentário fraterno. Eu achei a ideia extremamente interessante. Por quê? Porque, na verdade, é uma maneira da gente se defender de algo. Percebe? Quando eu digo que eu não estou julgando, que eu não estou fazendo uma fofoca, eu posso dizer que estou fazendo um comentário e isso alivia a pressão que eu sinto. Isso é importante que a gente avalie, porque essa é uma ideia comum para cada um de nós. E eu não estou falando só dentro da casa espírita, não, tá, gente? Eu citei a casa espírita porque é um ambiente ao qual nós frequentamos naturalmente, né? E para que vocês percebam isso que eu estou falando, eu vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Eu consigo compartilhar, não é consigo. Vou compartilhar a tela aqui para mostrar uma imagem para vocês, tá certo? E vocês vão, veja, analisem da forma que vocês quiserem. Eu só vou mostrar a imagem. Nem precisam dar opinião, apenas avaliem, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo essa imagem? Se alguém só puder me dizer que se está compartilhada. Sim. Ok. Sim. 5 segundos, tá? Apenas para vocês avaliarem a imagem. Esse é o príncipe William, filho da princesa Diana e do príncipe Charles, o segundo na linha de sucessão do trono da Inglaterra.
Ok. O príncipe da Inglaterra está fazendo um gesto como esse. E aí eu mostro a imagem seguinte e eles olham que, na verdade, não era bem aquilo que eles estavam pensando. Vou voltar. Percebam que isso que eu mostrei para vocês pode acontecer com qualquer coisa na vida da gente. Qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer situação que a gente vivencie pode pregar esse tipo de peça em cada um de nós. Na verdade, o que acontece é que há uma percepção reduzida de uma realidade. Na verdade, toda percepção de algo que a gente tem na vida é uma redução de uma realidade, ou seja, é apenas uma parte da realidade que eu estou vendo, que talvez possa ser vista de outra forma por uma outra pessoa. Tem alguém dizendo que não apareceu a imagem aqui, tá? A maioria viu, dê um legal para mim aí, quem está na... Ah, ok, tudo bem. Pois eu posso até mostrar novamente essa imagem. Então, veja, o que acontece é que cada um tem uma percepção. Pode ser que alguém, quando viu a primeira imagem, não tenha percebido ou notado um gesto ofensivo, não é? Mas pode ser que alguns de nós possa ter visto isso. E isso, como eu disse, acontece no nosso dia a dia com qualquer situação. Então, às vezes, a gente está passando na rua, vê uma situação específica e acredita. Deixa eu tirar aqui, que eu estou vendo que o WhatsApp está tocando aqui e ele vai ficar cutucando. Deixa eu só sair. Pronto. Agora sim. O que é que acontece? A gente pode passar na rua, ver uma determinada situação, não conhece o contexto todo e já mete o dedo e diz: se eu fosse fulano, fazia dessa forma. Não acho que isso é certo, né? E aí, às vezes, entra num processo até de condenação premeditada, sem ter conhecimento de tudo. Esses são casos absolutamente comuns no nosso dia a dia. Não é? E vejam só, o conceito que a gente vai falar do ponto de vista do Evangelho, aquele conceito que o Cristo trouxe, é diferente um pouco daquilo que a gente pode avaliar hoje. Porque julgamento, do ponto de vista legal, é dizer o que é certo e errado a respeito da lei, do que existe como lei dentro de uma sociedade. Tá? No latim, julgar vem de judicare, que significa dizer a lei, dizer o que é certo. Tá? Só que, às vezes, a ideia de julgamento pode ser também ampliada para avaliação, percepção daquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Tá? Não necessariamente uma ideia de condenação, mas uma avaliação. A grande questão é que, em boa parte das vezes, o julgamento que se faz é condenatório. E aí está o grande perigo para todos nós. Porque avaliar uma situação, ver se ela é boa ou não para o meu processo evolutivo, ver se eu quero compartilhar ou não certas ideias, certos comportamentos com um determinado grupo, é uma avaliação pessoal, que independe de uma condenação. É diferente o processo. Tá? Vejam só, o que é que vocês imaginam? Julgar é algo racional ou é algo emocional? Vocês acreditam que julgar qualquer coisa, ou pessoa, ou situação, é algo que vem da razão? Ou não? Podem escrever se quiserem aqui, tá? Porque vejam,
Platão, filósofo escocês, David Hume, que viveu no século XVII, dizia que a razão vinha a reboque da emoção. Então, em muitos casos, estou vendo que algumas pessoas estão dizendo aqui que é relativo, outra pessoa fala que é emoção, pode ser que alguém ache que o julgamento é algo absolutamente racional, tá? E a gente vai entrar nesse aspecto, tá? Porque, na verdade, em muitos casos, parece que tudo que a gente está avaliando é pura e simplesmente algo racional, tá? E é interessante porque existem duas formas de pensar o julgamento. A primeira é como uma opinião, e aí a gente chama de julgamento de preferência. O julgamento de preferência, ele é algo mais simples. Por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar quem é que prefere Coca-Cola ou suco de laranja, por exemplo. Todos nós vamos fazer uma avaliação, um julgamento aqui e vamos dizer que algo é melhor ou não para mim. Mas é uma opinião. Nesse sentido, não há nenhum problema. Porque não estamos entrando no processo condenatório, tá? Mas existe aquele julgamento, esse sim é o que nos interessa, que é o julgamento moral. O julgamento moral é aquele tipo de julgamento onde a gente dita uma regra como ela deve ser feita. É diferente de uma opinião. Tá? Quando eu digo que algo tem que ser de determinada forma, e que se não for, eu automaticamente crio uma relação de condenação, esse é um julgamento moral. Tá? Imaginem que se eu pergunto, como eu falei para vocês, quem é que gosta de Coca-Cola ou suco de laranja, cada um aqui pode dizer uma coisa diferente. E se eu perguntar por que que você gosta de suco ou de Coca-Cola ou de outra bebida, você vai dizer, porque é minha preferência. Só. Veja que não existe nenhum comportamento condenatório. Mas suponhamos que estejamos passando ali na BR, próximo ao Hospital das Clínicas. Rafael conhece aquela área dali, porque estuda por lá, né? Vindo ali, passando ali da Sudene, indo no sentido Caxangá. Ali próximo podemos encontrar algumas moças ou rapazes que se prostituem, por exemplo. Nesse momento, cada um pode avaliar aquela situação à sua maneira e pode criar, sim, um julgamento moral. E veja que há uma diferença entre avaliar a situação e julgar a pessoa. É algo completamente diferente. Você pode achar, por exemplo, que prostituição não é algo legal. Não é algo que ajuda a evolução do ser humano, por exemplo. Mas julgar quem o faz é uma outra situação. Percebem a diferença? Então, é importante que a gente compreenda que o perigo para cada um de nós, no nosso processo evolutivo, é justamente o julgamento moral, que pode, como eu disse, parecer racional. Em alguns momentos, a gente pode achar que ele é pura emoção. E aí eu vou mostrar para vocês mais duas imagens, e essas imagens fazem parte de um estudo. Eu vou mostrar para vocês para que a gente avalie como é que o ser humano julga, avalia uma situação. Se é pela razão ou se é pela emoção. Eu vou compartilhar novamente a tela com vocês. Olha só. Essa imagem aqui é fruto de um estudo, tá, científico que dizia o seguinte: vem um trem desgovernado por uma linha de trem. Nessa linha de trem, existem 5 pessoas que estão amarradas e que, se não fizermos nada,
o trem vai passar por cima das 5. Mas, próximos a nós, e nós não teríamos a condição de desamarrar as pessoas que estão ali na linha do trem, próximo a nós, tem uma alavanca. Se eu puxo essa alavanca, esse trem muda de posição e numa outra linha tem uma pessoa também amarrada. E o trem passa por cima dessa pessoa. Então, um trem desgovernado, eu tenho uma alavanca próximo a mim. Se eu puxo essa alavanca, o trem muda de posição e deixa de atropelar 5 pessoas e atropela uma pessoa. Certo? A pergunta é: quem puxa a alavanca? Pode levantar a mão aí quem puxa. Ninguém puxa? Deixa o trem passar por cima das 5, não é assim? É isso. Veja que a gente não tem muita escolha. A gente está fazendo uma avaliação, um julgamento de uma situação. Uma avaliação de uma situação. Tá? Eu puxo a alavanca dependendo de quem for essa pessoa. Vamos chegar lá, Zezé. Vamos chegar lá. Gostei da sua colocação. Vamos chegar lá. Mas vejam, se eu não puxo, o trem passa por cima de 5. Se eu puxo a alavanca, teve uma pessoa aqui, que é o Jorge, né? Disse que puxaria. Ok, eu sei que é ingrato dizer isso para vocês, mas esse é um estudo científico, tá, gente? É só para a gente entender como é que a nossa mente funciona desse ponto de vista. Eu vou mostrar agora uma outra imagem para vocês, tá? Vou compartilhar de novo. Agora a imagem é a seguinte. A gente já não está mais no chão, tá? Vem lá um trem desgovernado, tem 5 pessoas amarradas lá, e eu estou aqui em cima, ó, a gente está aqui em cima de um elevado. E junto da gente tem uma pessoa bem grande. Se a gente der um pequeno empurrãozinho nessa pessoa, ela cai aqui no trilho do trem, o trem atropela ela, mas para antes de passar pelas 5 pessoas. A pergunta é, de novo, quem empurra? Levanta a mão quem empurra. Ninguém. Ok. Agora, como o Zezé colocou, isso faz parte do estudo. Aquelas 5 pessoas ali são 5 familiares seus. Quem empurra? E agora? Empurra ou não? Percebam que esse é um dilema. É para falar a verdade, eu empurro. É para falar a verdade. Então eu empurro. Boa, Zezé. Pois eu tô falando boa não pelo fato de empurrar, tá, gente? É pela claro, de colocar aqui para a gente entender o estudo, tá? O estudo, com certeza. Deixa eu dizer para vocês qual é a ideia do estudo. Nesse caso especificamente, a maior parte das pessoas empurra aquela pessoa que está lá em cima, tá? Praticamente 100%. Quando não são familiares, a maior parte não empurra. Quando são familiares, a maior parte, quase 100%, empurra a pessoa, como o Zezé acabou de colocar. O que é que eu quero dizer com isso? É que, no final das contas, quando eu mudei a questão emocional envolvida, você mudou a sua forma de pensar. Ou as pessoas mudaram a sua forma de pensar, em sua grande maioria. O que é que eu quero colocar, no final das contas, é que julgamento, em primeira medida, é uma questão emocional e não racional, como a gente em algum momento pode pensar. Eu sei que alguém pode discordar, tá, gente? Eu sei que alguém pode discordar. Teve alguém que colocou aqui, puxava a alavanca pela redução de danos. Né? Matar um ao invés de 5. Mas todas as vidas são importantes.
Perfeito, gente. Eu entendo perfeitamente a ideia. O estudo é para complicar mesmo a nossa vida. É para fazer a gente raciocinar de que forma a nossa cabeça avalia uma situação como essa. E não avalia quando a questão é um julgamento a partir de seres humanos envolvidos, o julgamento não é racional. Ele é, em primeira medida, emocional. E esse é um ponto importante, porque já se pensava sobre várias questões a partir de vários estudiosos, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, o Freud e o Jung, eles já falavam da ideia de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O Freud dizia que o inconsciente pessoal eram experiências que trazíamos principalmente do nosso passado, mas que a gente reprimia porque eram ou irrelevantes ou eram incômodas, de alguma forma. Mas o Jung ia além disso. Dizia que o inconsciente coletivo eram todas as heranças que a gente trazia desde a nossa ancestralidade. Ou seja, tem coisas que a gente faz que muitas vezes nem sabe por que faz. Sabe? Por exemplo, a gente pode ter medo de cobra. E a gente não tem medo de cobra simplesmente porque tem medo, mas porque a gente vem com um potencial trazido dos nossos ancestrais mais antigos. E aí, de alguma maneira, a nossa primeira reação quando a gente vê uma cobra, ela não é racional. Tá? E quando eu falo da ancestralidade, o Freud e o Jung, eles não falavam de espiritualidade, mas a gente aqui pode ir além. As nossas heranças não são heranças apenas dessa existência, e sim de todas as experiências que tivemos aqui e nas demais encarnações anteriores. Todo esse complexo de informações traz para a gente a possibilidade de avaliar uma situação de diversas maneiras. Inclusive, de fazer um julgamento moral de uma forma ou de outra. E é bem interessante porque a gente talvez relute para pensar que, como eu falei, em grande medida, o nosso julgamento não vai vir pela razão. Então, Platão, quando falava da razão como aquilo que leva a nossa vida como a melhor das possibilidades, a razão no sentido de que tudo que a gente faz, basicamente, vem pela razão, ele não estava completamente certo. A razão ela é importante a partir do momento que a gente compreende essas experiências que tivemos e que levam essas emoções a um julgamento como esse que a gente estava falando agora. Seja pela imagem do príncipe William, que eu mostrei no início, que algumas pessoas podem ter visto um gesto ofensivo, e depois eu mostrei a outra imagem, seja por um julgamento como esse do trem, seja por um julgamento como o que eu falei agora, de pessoas que se prostituem. Cada um de nós pode avaliar a situação de determinada maneira, baseada nas experiências, nas emoções e em toda essa herança espiritual que trouxemos de vidas anteriores. Porque se não fosse assim, todo julgamento seria igual. Simples dessa forma. E percebemos aqui que a gente tem discordâncias na maneira de visualizar determinadas questões. Não é verdade? Agora, quando a gente fala principalmente do julgamento moral, é preciso que a gente compreenda que o grande problema, e aí sim o Cristo nos trouxe isso para reflexão há mais de 2000 anos, é que o grande problema está na condenação que fazemos a partir de um julgamento, sem avaliar que muitas vezes, em grande medida, fazemos
muito daquilo que condenamos. Porque pensem só na questão da mulher adúltera colocada no Evangelho. Naquele momento, o crime de adultério seria condenação à morte por apedrejamento. Mas vejam que interessante. Condenam a mulher. E ela fez sozinha? Quer dizer que se a gente considerar que existiu um erro ali, existiu um erro único de uma única pessoa, e o homem na história? Possivelmente estivesse até entre aqueles que queriam apedrejá-la. E que, por saber que também não tinha feito algo que para aquela sociedade era impróprio, mandava apedrejar para esconder as suas próprias fragilidades. É interessante como a psicologia traz muito isso para a gente. A gente já ouviu isso, talvez em algum programa de TV, alguma pessoa falando, quando a gente diz, quando eu julgo alguém, é porque de alguma maneira eu tenho aquilo em mim também. A gente já deve ter ouvido essa frase, de alguma maneira. Mas o que o Freud e o Jung traziam, e que se conectam com a questão da nossa escada evolutiva, é justamente o processo de aperfeiçoamento de várias dessas experiências que não foram positivas e que ficam ali, muitas vezes reprimidas no nosso passado, no nosso inconsciente. O Jung traz a ideia de sombra, que é a ideia de uma parte nossa que não é esclarecida, que não recebe luz, e que a gente meio que esconde porque não é legal mostrar isso. Mas em algum momento isso aparece. Em algum momento, um comportamento nosso é visto pelas pessoas e pode ser que alguém diga, nossa, eu nem imaginava que aquela pessoa agisse ou pensasse dessa forma. Porque muito disso está ali na nossa sombra, que a gente, né, bota uma mordaça para que não fale de jeito nenhum. E que muitas vezes acaba por fazer com que a gente se coloque de uma maneira, né, parece até perfeita, né? Quase se aproximando do Cristo. Quando estamos até bem longe disso, né? Então é importante que a gente avalie a diferença entre ter uma opinião, discernir sobre certo e errado, é importante para a gente, tá? O Cristo dizia, como o maior mandamento é fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, se eu faço ao outro ou a mim mesmo algo que me prejudica, ou está me prejudicando, ou está prejudicando outra pessoa, isso não é certo. Essa avaliação de certo e errado é importante para a vida de cada um de nós. Mas é diferente de condenar. E o Cristo, na passagem da mulher adúltera, ele não a condena, não é isso? Ele diz, mulher, onde estão os teus condenadores? Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Ou seja, eu não preciso olhar para aquela pessoa como se... E olha que o Cristo tinha a condição moral para condenar se o quisesse. No entanto, um espírito esclarecido não precisa dessa condenação. Por isso que não havia necessidade da condenação pelo Cristo. Não é verdade? E olha só, quando a gente vai lá para o Evangelho, a gente vai avaliar justamente, quem quiser acompanhar, no capítulo 10, item 9, nós temos o cisco e a trave no olho.
lá no Evangelho de Mateus, que eu comecei o trabalho falando justamente sobre a ideia do não julgamento. E o Cristo fala: como é que vedes um cisco, uma coisa insignificante, uma coisa pequena, no olho do vosso irmão, e não conseguis ver a trave, uma coisa bem maior, no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E aí o Cristo fala uma palavra que a gente pode usar, inclusive, hoje em dia, né? Hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podeis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Percebem a grande questão que o Cristo nos traz? O Cristo não nos coloca a ideia da condenação como algo possível. Ele, inclusive, faz com que a gente avalie, principalmente, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, para que a gente pense assim: eu sou tão imperfeito, eu ainda sou tão frágil, eu preciso evoluir tanto, que eu esqueça a ideia de julgar outra pessoa. Mas não é isso, infelizmente, que a gente vê. Uma das questões que a gente mais percebe hoje em dia, por exemplo, são questões políticas nas redes sociais. E o problema não é você, e aqui eu não vou falar de partido A nem B, porque não é o nosso objetivo. A ideia é, você pode ter uma ideia sobre algo que é discordante de outra, mas eu não preciso condenar você porque você pensa diferente de mim. E quem é que disse que aquilo que eu penso é o certo e o que você pensa é o errado, para que eu tenha o poder de julgar alguém? No entanto, é o que a gente mais vê. E aí a gente vai ver isso na política, a gente vai ver isso no futebol, a gente vai ver isso numa preferência religiosa. A gente vai ver a condenação em diversas situações. E aí já passa a ideia do campo da opinião, porque a ideia da condenação, como eu disse, é uma ideia de dever. Ou seja, quando eu condeno alguém, é porque eu imagino que aquela pessoa deve agir de determinada maneira. E essa determinada maneira é a minha percepção de vida. Então, se eu não tenho a condição de entender tudo que está à minha volta, porque eu não tenho a perfeição do Cristo, porque eu tenho que me arvorar a julgar quem quer que seja. Como eu disse, todo mundo pode ter opinião e discernir sobre o que é bom ou ruim. O que não é legal é a gente hierarquizar as pessoas ou as ideias, do tipo, se fulano não age da forma que eu penso, que eu acredito que é o certo, então ela é uma pessoa menor do que eu. E isso, como eu disse, pode esconder muitas vezes uma fragilidade que é minha. Eu tenho aquela dificuldade, mas eu não quero aceitá-la. Então é mais fácil, para escondê-la na minha sombra, como dizia Jung, trazer alguém para baixo. Eu tinha um amigo que dizia que ser humano, às vezes, é igual corda de caranguejo. E eu perguntei para ele por quê. Ele dizia: um dia observe como é que é uma corda de caranguejo. Na verdade, o caranguejo de baixo, ele quer puxar o de cima para poder subir. Tá? Em muitas vezes, o ser humano age dessa maneira. Julgando, condenando para esconder aquilo que ele ainda não conseguiu trabalhar em si. E esse é um processo de autoanálise, de autoconhecimento, que cada um de nós tem que ter a coragem
e a vontade de fazer. Nem sempre isso ocorre. Nem sempre há a coragem e muitas vezes não se tem mesmo a vontade de fazer. Né? E aí, o que acontece em muitos casos? Nós acabamos entrando num padrão vibratório tal, nesse processo de julgamentos desnecessários, que nos leva, por exemplo, a processos obsessivos. Ou não? Porque imagine que se a gente não conseguiu trabalhar todas essas imperfeições, e a gente ainda está nesse processo, mas uma vez que a gente não quer reconhecer que tem, e por orgulho e por vaidade, em muitos casos é assim, a gente acaba, não que a gente se conecte a determinados irmãos espirituais, simplesmente porque eles vêm buscar a gente. É a gente é que vai até eles, com o nosso padrão. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec pergunta a espiritualidade. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta da espiritualidade: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí a gente pode pensar, então se eles é que nos dirigem, então já está tudo definido, né? Não. Na verdade, a gente só aceita essa direção, essa influência, porque a gente vai até esse padrão vibratório. Esse é um dos grandes problemas que a gente sofre. E aí, várias pessoas, muitas vezes, podem passar por determinados processos, obsessões muito pesadas, passar muito tempo, às vezes até em tratamentos, e se perguntar por que não consegue sair daquela situação. Será que há uma autoanálise desse processo todo? Será que existe a coragem de querer se descobrir? Não adianta. Se eu não tenho essa coragem, se eu não tenho essa vontade de querer buscar algo que eu percebo em mim que não é legal, porque condenar alguém, de alguma maneira, traz uma repercussão interior em cada um de nós. E é importante que a gente avalie que tipo de repercussão é essa e se ela está fazendo bem. Só avaliem. Eu não quero que alguém me diga se é certo ou errado julgar situação A, B ou C. Mas avalie de que forma você se sente na hora que tem que agir dessa forma. Que tipo de emoção surge? É positiva? Incomoda? Não é? Vejam só, quando a gente vai falar de julgamentos, a gente também não pode deixar de falar de caridade. Porque o ato de não julgar, o ato de não condenar alguém é um ato de caridade. Tanto que, no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus, a resposta é benevolência para com todos e indulgência com as imperfeições dos outros. O que é ser indulgente com as imperfeições dos outros? É ter misericórdia com alguma questão que ainda precise ser trabalhada por outras pessoas, mas que não quer dizer que nós não tenhamos em nós. Esse é um ponto importante que a gente avalie. Porque avaliar o outro, olhar o cisco no olho do outro, quando a gente tem uma trave enorme para ser trabalhada, talvez fosse melhor que a gente se concentrasse apenas no que a gente tem para trabalhar, e tem muita coisa ainda, do que ficar olhando o irmão que tem alguma dificuldade. E não é que a gente não possa ajudá-lo. Pelo contrário, a gente pode.
O que a gente não pode é ficar se detendo e ampliando algum tipo de imperfeição que o outro tenha. Ajudar e seguir. E não ajudar e depois dizer, fulano está dessa forma, fazendo um comentário fraterno, né, que eu havia falado no início do trabalho. Quem não estava aqui no início, eu havia falado que um palestrante uma vez comentou que espírita não faz fofoca, faz comentário fraterno, né? E eu achei interessante essa colocação, porque, de alguma forma, é como se a gente quisesse não observar muitas das coisas que a gente tem e que aquilo que a gente fala é um julgamento condenatório, né? Ainda no Livro dos Espíritos, existe um outro ponto importante, que é justamente sobre a questão do julgamento. Kardec pergunta, incorre em culpa, olha só, a pessoa que estuda os defeitos alheios? Tem culpa aquele que fica olhando o cisco no olho do outro? Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. E a resposta, olha só, gente, que isso aqui é uma tese que só essa resposta aqui valeria o trabalho inteiro. Se for para os criticar e divulgar, ou seja, para ficar falando dos outros, né, trocando em miúdos, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade, será deixar de ter a misericórdia com o nosso próximo, quando a gente tem muita coisa para trabalhar. E a espiritualidade continua dizendo, mas se a gente fizer para daí tirar algum proveito, pode ser de alguma utilidade. Ou seja, se eu estou avaliando alguma coisa que meu irmão tem que pode ser melhorada, e se eu principalmente olho aquilo em mim, eu posso tirar um proveito disso. Eu posso avaliar a situação sem condenar ninguém e dizer, poxa, eu posso realmente melhorar nessa situação que eu acabei de ver em outra pessoa. Às vezes dá um estalo, eu observo isso em mim, porque me chamou a atenção no outro, e digo, oi, eu posso trabalhar isso em mim. Então é um proveito que eu estou tirando de uma avaliação que não precisa ser condenatória. Tá? E a espiritualidade ainda continua, tá? Diz o seguinte para a gente. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade, como eu falei agora há pouco. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vê se a gente não pode dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai de possuir as qualidades opostas aos defeitos que você está criticando. E será que eu tenho essas qualidades opostas? Qual é o número da pergunta? Pergunta 903. 903. Obrigada. Nada. Obrigada. Então, antes de censurar as imperfeições dos outros, vê se você não pode olhar a seu respeito. Tratar, pois, de possuir as qualidades opostas ao que você está criticando. Esse é um meio de melhorar e de evoluir. Se o censurais, por ser avarento, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas as palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergai no vosso olho. E para finalizar, ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 904, a pergunta seguinte, tá? Kardec pergunta, incorrerá em culpa aquele que sonda, que avalia as chagas da sociedade, os erros que estão acontecendo, e expõe isso em público? Não é? Eu não só estou vendo, como estou vendo e ainda estou divulgando.
Ainda estou falando. Não é? A resposta depende do sentimento. Olha só, gente. Sentimento que os inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, se quer criar polêmica, porque isso é muito comum em vários momentos, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, não é nem só condenar, é condenar e ainda colocar aquilo para que todos ainda condenem junto com você. O você aqui, claro, eu estou falando genericamente, tá, gente? Então, quando a gente avalia que tudo que a gente tem e que nos leva a um determinado julgamento moral vem de todas as experiências que a gente tem, não só da nossa ancestralidade, não só daquilo que a gente aprendeu nessa existência, mas de todas as demais existências. Se a gente entende que a gente cultiva algumas sombras, algumas áreas não esclarecidas dentro de nós, e que muitas vezes são essas sombras que nos permitem julgar e condenar as pessoas, sem primeiro olhar o cisco, sem primeiro olhar a trave que está no nosso olho, é a partir daí que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. E, como última pergunta do Livro dos Espíritos, e agora a gente arremata, é justamente sobre esse ponto, Kardec pergunta faz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, 919, e que a gente pode levar para várias outras temáticas, porque, na verdade, é a ideia do nosso processo evolutivo. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual é o meio mais prático? Da gente esclarecer, colocar luz nessas sombras e imperfeições que a gente tem e que a gente, com essa luz, sobe mais um degrau na nossa escada evolutiva. Como é que a gente faz isso? E a resposta simples e curta da espiritualidade. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sem isso, sem essa coragem de desbravar aquilo que está lá dentro de cada um de nós, é difícil e é muito mais desafiador mudar esse comportamento ligado ao julgamento que o Cristo não só não fez, como espírito esclarecido que era, nos colocava primeiro. Olhe primeiro para você. Quando você olhar para você e quando você estiver bem esclarecido, talvez você já não pense mais que precisa julgar alguém. Muita paz a todos, gente. Cristiano, nós agradecemos a sua boa vontade, né, de ter estudado e ter trazido um tema tão maravilhoso, tão pertinente para a nossa realidade. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço. E nós possamos nos encontrar, né, tantas outras vezes, não só de forma virtual, mas daqui a pouco, se Deus quiser, de forma presencial. Sem dúvida. Nós convidamos a nossa querida... Sim, queremos agradecer também, perdão pelo lapso, queremos agradecer também a participação de todos vocês, não só trabalhadores do IESF, mas também das Casas de Irmãs. Estou vendo aqui que tem muita gente, né? Rogério, Elias, minha amiga Andréa, minha amiga Marina, Rogério. Então, tem muita gente por aí. Claudinha, deixa eu só, né, além de agradecer e mandar um abraço para você que me convidou, em nome do IESF, agradecer também a oportunidade de ver figuras tão queridas, né? Dona Marinalva, seu Genício, Dona Aparecida, Rafa,
Zezé, Chico, tô vendo Chico aqui, uma alegria Saudade vê-lo. de tu, vice, Saudade, saudade, gente. vice, cheiro. Saudade de Também todos com vocês. E saudade. acreditem, eu Menos estou, tempo, meu amigo. eu estou em pensamento com todos vocês. Tenho usado um pouco do tempo aqui para. Estou estudando para algumas coisas, mas sempre que quiserem, por favor, podem me convidar que eu estarei junto com todos, tá certo? Tia Aurora, um beijo para a senhora também. É seu menino, muito bom, rapaz. Gostei muito. Valeu, Muito gente. Um bom abraço. mesmo. Aurorinha, a gente lhe convida para fazer a prece final. Oi? Sim, sou eu, é? É, Sim, você. Ah, minha gente, é um prazer, né, estar com vocês. Eu estou sempre com vocês. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Aurora, que Jesus. bom te ver. Que bom te ver. Que bom Eu te também ver, Aurora. estou feliz em ver vocês. Sempre estou aqui, mas nunca apareço. Também. Então É vamos, verdade. né? Mas eu sempre estou muito ligada com vocês. Eu e meu amigo Claudevino está sempre ligado. Viu? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? E agradecer a esta oportunidade de estarmos juntos, né? Mesmo distante, mas estamos juntos, porque a equipe dos semeadores está sempre trabalhando, sempre ligado a todos vocês, e é um prazer de estar novamente aqui. Então, Jesus amigo, Jesus querido, mensageiro da paz e do amor, derrama tua luz sobre todas as criaturas, encarnada e desencarnada, e a todos os nossos irmãos do Hospital do Amor e da Caridade, que possamos cada dia mais nos amarmos, não só a nós, como ao nosso irmão, aos nossos irmãos, como falou na reunião, enxergar sempre o argueiro do outro. Então, Deus, na sua infinita bondade, obrigado por mais essa oportunidade de estar junto dos meus queridos e amados irmãos. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Ninguém pode falar assim.